Chegamos ao final de Ted Lasso com Até Mais, Adeus, o 12º e último episódio da terceira temporada da série. A terceira temporada, pra mim, ela é muito inconstante, ela tem altos e baixos, mas eu sinto que nas últimas semanas a série vinha recuperando aquilo que a tornava tão única nas temporadas anteriores, e eu sinto que esse último episódio, ele meio que condensa tudo isso. E é um episódio que tem cara de despedida, mas sem esquecer aquele bom humor bobo que faz parte do que Ted Lasso é. Onde o Ted realmente está decidido a ir embora do Richmond, sair de Londres e voltar para os Estados Unidos e para o filho dele. E falando nessa questão de bom humor, meio bobo, tem a sequência ali do time todo se reunindo para cantar So Long Farewell pro Ted, de A Noviça Rebelde, que é uma cena que já é muito boba, mas ao mesmo tempo é muito engraçada, é muito divertida, todo mundo comemorando ali que o Ted gostou. Mas, sobretudo, uma coisa que eu adoro em Ted Lasso é a relação do Ted com a Rebecca, onde a Rebecca, nesse episódio, ela não está querendo lidar e ela não está aceitando muito bem o fato de que o Ted vai embora. Onde a cena dos dois sentados ali na arquibancada é muito bonita. Eu gostei muito daquela cena, porque ela acaba remetendo a abertura de uma maneira geral, né, do Ted andando sozinho ali, sentando na cadeira no estádio e tal, e dentro desse último episódio tem os dois ali sentados, conversando, e ela falando que se ele for, ela também vai, dela vender o clube todo. E como eu disse, eu adoro a relação desses dois personagens, porque parte muito desse ponto, né, de que a Rebecca trouxe o Ted para estragar o time que era do Rupert, que o Rupert amava, só que aí no processo, o Ted não apenas moldou o que é o Richmond hoje em dia, quanto filosofia, quanto clube, mas ele acabou se tornando amigo da Rebecca no processo e entregou para ela essa paixão que ela tem pelo time. Por mais que ela quisesse ir embora, isso fica meio que em torno desse último episódio e tal, eu sentia que não ia exatamente isso acontecer porque ela gosta do time, ela gosta daquela família, que é o que ela acaba decidindo fazer no final das contas. Ela não vai vender o clube todo, vai vender 49%, mas vai ficar ali com 51% e ficar majoritariamente tomando conta do Richmond. Basicamente um Succession aqui no último episódio para dar aquela causada, mas nada demais. Inclusive, fazendo um parênteses, eu vi que nessa terceira temporada, principalmente, as pessoas estavam muito nessa questão de shippar o Ted com a Rebecca. O começo desse último episódio me deixou tipo, eu não acredito que eles fizeram isso, mas não tinha nada a ver. Mas eu acho que não precisa, sabe? Essa questão muito dessa amizade que surgiu entre esses dois personagens, que não necessariamente precisava ter esse fator romântico, de paixão, no meio. Eu acho que só a relação dos dois como ela é, já basta. E o Nathan está de volta ao time, ali como assistente do roupeiro, está começando de baixo de novo. Ele participa ali da reunião dos Diamond Dogs. E ele finalmente tem a conversa ali com o Ted, que foi arrastada por toda a temporada até acontecer, em que ele finalmente pede desculpa pelo que aconteceu e tal. Mas eu acho muito interessante que, tipo, tem toda essa conversa dos dois, eles olhando ali pro vazio que o Believe deixou tal, e o Ted pensando e falando, né, pro Nathan, que às vezes quando ele olha, ele ainda vê o cartaz ali, que é uma coisa que acaba voltando justamente ali no jogo contra o West Ham, que o time sai pro intervalo perdendo de 2-0, aí o Ted vai fazer o discurso ali sobre uma despedida, né, do time, que é o último discurso ali do meio do intervalo dele e tal, e aí você vê que todo mundo começa a pegar... Porra! E aí você vê que todo mundo começa a pegar ali... Deixa eu beber. Bom, essa cena me quebrou, né, porque você vê que vai o Sam, vai o Jamie, o time todo pegando os pedacinhos que guardam do Believe junto com eles, que carregam junto na vida, aí todo mundo coloca ali junto, aí eles vão arrumar e é a cena que todo mundo abaixa. Aí o Ted olha pro Nathan e o Nathan tá meio que tocado por conta daquilo. É muito triste, sabe? Tipo, é bonito, é triste, é emocionante, é tudo junto. E essa cena me pegou demais porque, pô, Believe virou muito a representação do que Ted Lasso é no final das contas. E trazendo a questão lá de que o Ted fica, tem 4 coisas aqui pra fazer o futebol tal, e ele nunca fala a quarta, mas a quarta era justamente acreditar. O episódio e a partida, de uma forma geral, é cheio de callbacks, de referências a coisas anteriores da série, como o chute super forte do Isaac, tem a questão do cachorrinho lá que o Daniel Rojas tinha acertado ele com um capacetinho,
A jogada que dá a vitória para o time foi a primeira que o Nate deu como ideia. Uma outra questão que faz meio que fechar talvez um ciclo é que a primeira vez que a gente vê o Ted Lasso na série é naquele jornal de esporte e tal, que mostra ele dançando e comemorando com o time lá dos Estados Unidos. E aí quando o Richmond vence a partida, que tá todo mundo ali no campo, a torcida invade, uma coisa muito incrível, o Ted faz a mesma dancinha. Aí a gente tem a despedida do Ted com a Rebecca, chorei tudo de novo. Esse episódio, ele pra mim, ele condensa muito essa questão do Ted Lasso, que vem o ponto, eu não sei exatamente se é um excelente episódio de Ted Lasso, ou porque eu sei que talvez seja o fim, me tocou muito, mas todo episódio de Ted Lasso eu assistia chorando. Esse daqui foi a mesma coisa, a despedida do Ted com a Rebecca no aeroporto, dela abraçando ele, foi muito triste. Ele no avião lá junto com o Beard, e o Beard falando, eu não vou poder ir, eu amo a Jane, eu quero ficar, tal. E ele fica e o Ted vai embora, também é muito bonitinho. Só tem uma coisa que eu digo que eu não gosto muito desse episódio, mas não é culpa desse episódio, mas é da terceira temporada como um todo, é a questão do Jamie com o Roy e com a Keely, que vai o Roy junto com o Jamie no bar beber, aí os dois ficam, porque eu não vou desistir da Keely, eu também não. E eles brigam. Isso pra mim talvez faria sentido lá na primeira temporada, não sei se faz sentido na terceira, dada a evolução dos personagens, nesse ponto, e eles vão até a Keely todos detonados e falam, eu sei que vai decidir com quem você vai ficar, e ela muito justamente manda os dois embora, dane-se os dois, e tipo, pra quê, sabe? Talvez a série poderia ter terminado sem colocar essa questão em jogo novamente, porque beleza, tinha a questão desse triângulo amoroso lá na primeira temporada, na segunda desenvolve bem a questão da Keely junto com o Roy, aí tem um episódio do velório lá que o Jamie joga essa bomba, na terceira temporada não desenvolvem isso direito para trazer de volta no final, para apenas tentar dar um senso de conclusão, que seria muito legal se a Keely tipo, mandasse os dois pastar por conta de toda a jornada dela durante essa temporada, mas não foi muito bem desenvolvido, sabe? E aí ao som de Father and Son, muito sugestivo ser essa música, né, do Cat Stevens, a gente vai tendo as resoluções dos personagens. A KBPR da Keely está indo bem, o Sam é convocado pela seleção da Nigéria, o Jamie está com o pai, a Rebecca encontra o bonitão lá de Amsterdã junto com a filhinha deles, que depois tem até a cena ali do churrasco na casa do Riggs, que dá pra ver ela chegando junto com os dois. Tem o Beard se casando em Stonehead, tem o Trent Quinn lançando o livro, e aí todo o lance do livro se chama The Lasso Way, mas aí o Ted deixa lá a anotação falando, nunca foi sobre mim, aí vira The Richmond Way. Tem o Roy se tornando o técnico do time no lugar do Ted, aí tem ele indo se consultar com a doutora Sharon, que abre um parênteses, muito legal ver ela ali torcendo pelo time e tal, mas a gente vê que tipo, ele vai se consultar com ela porque ele tá nesse processo de tentar se tornar uma pessoa melhor, que até liga-se ali com ele, se tornando um Diamond Dogs no último episódio, dele procurando saber se ele vai, se de fato as pessoas mudam e tal, que liga-se com ele indo pra terapia, que inclusive eu acho muito conveniente tirarem a doutora Sharon durante a terceira temporada toda, pra aí no final trazerem ela de volta ali como chefe de saúde mental e emocional dentro do time, o que é muito legal. Só por que não deixaram a personagem durante a terceira temporada, sabe? Parece meio desnecessário, um ponto meio que poderia apenas não ter tido a saída dela. E tem um detalhe que eu achei muito bonito nessa sequência ali de resoluções, que a gente vê o Nate ali colando algo e depois ele junto com o Roy e o Beard colocando o cartaz Believe de volta no lugar dele, que já era um cartaz desgastado se você presta atenção nas temporadas anteriores, mas quando eu vi agora no finale que a gente vê que ele tá ali colado com uma cola meio dourada, acabou me remetendo ao Kintsugi, que é um método de reparação que utiliza as fissuras como parte do processo, meio que de acolher e aceitar tanto a passagem de tempo, quanto o desgaste, quanto mostrar, deixar visível as imperfeições daquele objeto, onde dentro da série dá para colocar o cartaz como parte desse processo dele ter sido colocado e abraçado e rasgado de novo e juntado no final das contas todo mundo junto e mostrando ali as imperfeições desse processo. Mas também acho que acaba se ligando muito com a própria terceira temporada quanto mensagem, que você vê que era um amontoado de coisas que não funcionam muito bem, mas aí no final tá tudo junto, entregando um final que
até que é bom. E a temporada se encerra com o Ted ali junto com o filho que está jogando bola. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem confirmação se de fato essa é a última temporada de Ted Lasso, a série acabou, se vai ter alguma continuação, se vai ter algum spin-off. Inclusive, nessas resoluções, que eu sinto que poderia ser um spin-off interessante é a ideia que a Kelly traz para a Rebecca de fazerem um time feminino do Richmond. Seria interessante acompanhar esse outro lado de um time feminino, tal, uma técnica vindo treinar, ia ser muito bacana de ver. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu amo os personagens de Ted Lasso, eu amo essa história, só que a série se chama Ted Lasso e tudo meio que começa a acontecer por conta do Ted. Será que exatamente faria sentido criar um spin-off ou continuar essa série sem a presença do personagem? Ainda mais porque essa terceira temporada ela foi muito inconstante. Eu sinto que se a série se atesse à questão de fazer episódios ali de meia hora, 40 minutos e eventualmente ter um episódio mais longo, funcionaria muito bem, porque eu acho desnecessário terem 12 episódios de 1 hora de duração. Mas eu amei o finale? Amei. E Ted Lasso vai ficar nesse lugar muito especial pra mim, sabe? É até difícil falar sobre a série agora que ela acabou, porque ela foi muito importante em vários sentidos. E até citando o Ted, de quem eu era na época que saiu a primeira temporada para quem eu sou hoje e tal, é muito legal de ver isso. E eu quis compartilhar esse carinho que eu tenho da série com vocês, analisando essa temporada. Só é uma pena que ela não é tão boa quanto as anteriores, porque tem momentos ruins, mas tem momentos bons, e eu acho que ela termina numa boa nota. E muito obrigado para todo mundo que quis acompanhar essa jornada junto comigo. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, deixa o like, assina o canal e deixa nos comentários o que você achou desse último episódio. Tchau, gente!